Seja muito bem-vindo ao Teologia. E você está na minha sala. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o pastor Rafael Vieira. Vamos conversar sobre um assunto importante, sobre um assunto que deveria aquecer os nossos corações, que é sobre missões. Vamos conversar com ele sobre o Japão, campo que ele tem desejado desde sempre atuar lá com a sua família. Vamos conversar sobre os obstáculos que eles vão enfrentar lá, vamos saber as possibilidades que eles têm de trabalho lá no Japão. Vamos conhecer um pouco sobre a cultura, sobre a realidade, sobre as religiões as quais predominam ali naquela região entre os japoneses. O pastor Rafael, ele é pastor, um dos pastores da Igreja Bíblica Maranata, que fica lá em Fortaleza. Ele também atua como professor do Estado. Ele também é professor em um instituto que prepara moças para o ministério, para servirem melhor as suas igrejas. Ele é casado com a irmã Lídia, tem 2 filhos, um menino e uma menina, e estão se preparando para ir para o Japão já há algum tempo. Então, fique aí, escute o que ele tem para falar sobre o Japão, ouça toda a nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu acredito que vai ser de muita valia e vai abençoar muito você, tá ok? Mas antes de irmos para o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Dê o seu joinha, dê o seu like, é importante para o nosso conteúdo ser levado para mais pessoas. A plataforma ela entende que quando você dá o seu joinha, você gosta do conteúdo que produzimos e ele oferece para outras pessoas que acompanham conteúdos semelhantes ao nosso, tá ok? Então, nos ajude a crescermos, a levar o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que pudermos, tá ok? Então, após a vinheta, eu e o pastor Rafael vamos conversar sobre rumo ao Japão. Até daqui a pouco. Pastor Rafael, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso tempo de conversa, ao podcast do Tchê. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, no nosso canal, para conversar sobre um assunto importante, conversar sobre o campo missionário e hoje em especial sobre o Japão e sobre os planos que Deus tem colocado no coração da sua família, do Senhor, para servir lá naquela região com aquele povo que carece do Evangelho de Jesus Cristo. Então seja muito bem-vindo, que seja uma conversa muito abençoadora. Prazer é todo meu, graça e a paz para todos os telespectadores. Joia. Pastor Rafael, fale um pouco para nós sobre o senhor, sobre como o senhor tem atuado, onde o senhor está, como é que o senhor tem trabalhado no ministério aí em Fortaleza e nas regiões que são circunvizinhas. Fale um pouco para nós do senhor. Eu me chamo Rafael Vieira, eu sou um dos pastores da Igreja Bíblica Maranata. A igreja fica aqui em Fortaleza, no bairro Planalto, Ayrton Senna, Ceará. Eu sou casado há 10 anos, a minha esposa é Ana Lídia, e nós temos 2 heranças, é o Misael, de 6 anos, e a Isabela, de 2 anos e meio. Então, há 20 e alguns anos eu sou crente, conheço a Cristo, e temos crescido ao longo desses anos, né? Amém. Aprendido muito dele. E isso é o mais importante, né? A bênção de conhecer Jesus. Amém. Pastor, fale um pouco para nós como é que surgiu esse desejo de o senhor trabalhar com o povo japonês. Em que momento do seu ministério, da sua vida como cristão, Deus colocou o desejo no seu coração de ir trabalhar com os japoneses? No início dos anos 90, toda a minha família, que era católica, a gente chamava ingressar, não é se converter, é ingressar. Ingressou numa seita oriental que ficava aqui no centro de Fortaleza. Então, eu era criança, dos 8 aos 9 anos,
Então a gente frequentava, eu nunca me tornei um membro da seita, mas eu era um simpatizante, né? Nunca me ingressei, a palavra correta é essa. E o nome dessa seita é Perfeita Liberdade, Perfect Liberty, é PL. Então, aos 10 anos, quando eu me converti, o Senhor me tirou do catolicismo romano e também das movimentações nessa seita. Quando eu me converti e durante o primeiro ano de discipulado, eu fui descobrindo que tudo aquilo que a gente aprendia nessas duas seitas não agradavam a Deus e o quanto a gente estava errado, né? E aí fui crescendo espiritualmente nos anos na fé, envolvido com o departamento de missões da minha igreja na época, que era a Igreja Bíblica de Pajuçara, e nesse departamento de missões a gente escrevia para os missionários, lia os relatórios para os irmãos na escola dominical. Então, digamos que eu cresci muito com esse ativismo, né, na parte de missões da igreja. E aí, quando eu fiquei adolescente, essa seita, ela cresceu tanto na nossa cidade, ao ponto de ter duas filiais, né, duas mini congregações, digamos assim, uma no bairro que eu nasci, me criei, no qual a nossa igreja mãe estava implantando uma igreja no Mudubim, e na cidade vizinha, na cidade de Maracanaú. Então, todos os dias eu era acordado com a ladainha dessa religião, porque eu era o neto mais novo e eu dormia com a minha avó, e as reuniões diárias eram na casa da minha avó. Então, eu não aguentava ficar a partir de 6 da manhã sem sono, acordado, ouvindo tudo aquilo, na verdade, passando por um momento de perturbação espiritual, porque eu sabia que toda a minha família continuava caminhando para o inferno, agora usando uma ferramenta diabólica que segurava, que prendia mais eles. Então eu pegava a minha Bíblia, não tinha mais como dormir. Então eu ia para o quintal da minha avó e eu ficava estudando a Bíblia, orando, e naquelas manhãs, o Espírito Santo falava muito comigo, né, com relação a essa situação. Então, uma dessas manhãs, eu lembro exatamente como se fosse hoje, eu tive a seguinte reflexão: rapaz, se isso tá grande aqui no Ceará, no Nordeste, né, de origem extremamente católica, um sincretismo religioso tão grande, o que dirá de onde surgiu? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o Japão, porque até então a gente conhecia o Japão da televisão, das frases orientais que se falava nessa seita, mas nunca com o olhar de um crente para aquele país. Então foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o Japão, sua religião, suas necessidades espirituais. Então acredito que o meu chamado para este país começou assim, nessa situação que Deus permitiu que eu experimentasse. Um pouco na infância e na adolescência foi com esse choque, né? E aí, diante de tudo aquilo que você já viveu, o que você pode fazer, né? E basicamente o que essa religião ensinava ou pregava, pastor? É uma seita budista shintoísta. Os preceitos dela são preceitos shintoístas, né? É adoração aos espíritos dos antepassados. Então, a ponte que nos levou até lá foi a perca do nosso avô. Então, foi a pessoa central na época que nós perdemos. Então, tanto os tias quanto tios, primos, sobrinhos, netos, estávamos numa situação muito delicada. Você sabe como é luto, né? Então, foi nessa situação o diabo fez com que aparecesse uma pessoa demonstrando uma certa segurança espiritual que poderia dar um consolo com. Então, uma membro da minha família que foi convidada para conhecer mais da seita também era bem vista na sociedade, na família, então levou todo mundo. Então, nesse aspecto, foi um conforto, né, para toda a família. Sim. Estar envolvido naqueles ensinamentos e tudo. Então, basicamente, é uma seita de preceitos shintoístas, que é a adoração, né, a espíritos. Meio que parecido com o espiritismo brasileiro, mais ou menos. É como se fosse o espiritismo brasileiro, só que de uma forma mais profunda, né, com cada membro. Certo. E como é que a sua família, por exemplo, o seu chamado para esse país começou quando o senhor era solteiro?
correto? Sim, E como é que sim. foi a introdução da sua esposa para esse seu desejo? Como é que o senhor, quando casou, já expressou para ela o seu desejo? Como é que ela recebeu essas informações? Então, esse envolvimento na adolescência com o Ministério de Missões fez com que eu criasse muitos princípios na minha vida. Então, quando eu fui orar com a Ana Lídia para casamento, né, para orar iniciando um namoro, visando um casamento, eu já havia dito a ela que eu queria ser um pastor, eu queria dedicar minha vida integral para a obra de Deus. Então, ao orar, ela já sabia que eu queria isso, que esse seria o meu futuro, né? E ela, falando um pouquinho do chamado dela, ela trabalhou, quando adolescente, na casa de missionários, né, americanos, velhinhos. Então, ela dava uma ajuda lá, né, a missionária. Então, ela recebeu muita carga, né, muito incentivo missionário desse casal. Eles foram o seu Paulo e a dona Helena Sai. Ele foi combatente da Segunda Guerra Mundial e ele foi o implantador da Igreja Bíblica de Camusim e ajudou em várias outras igrejas que existem até hoje, né? Então, sempre ela estava, a dona Helena sempre estava num afazer ou outro de casa com a Ana Lídia, incentivando ela, sabe? A fazer o Instituto Bíblico, aí contava as histórias do passado. E aí essas cargas, né, essa injeção de ânimo, fez com que a minha esposa entendesse, de fato, que ela necessitava entregar a vida dela integralmente para o serviço do Senhor. Então, quando ela veio, ela já veio sabendo, e eu também já conhecia que ela também tinha princípios, né? Princípios missionários. E como foi como é que ela recebeu a ideia de ir para o Japão? Né? Lá do outro lado do mundo, como as pessoas costumam dizer, lá onde é do outro lado do globo, como é que ela recebeu essa notícia de que tu querias ir para o Japão? Ela admirava, mas ela nunca achava que podia dar certo. Uhum. Ela dizia assim: Rafael fala muito de Japão no namoro, mas pode ser que com o tempo ele vai amadurecendo e ele vai deixando isso, ele vai esquecendo. Mas não foi o que aconteceu, né? Nós casamos, eu comecei a estudar no seminário e aí fomos ajudar numa congregação da nossa igreja no interior e nesse período a gente fez a nossa visita de reconhecimento de campo. Então, quando a gente estava pegando os aviões para chegar até lá, ela entendeu que de fato tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para nossas vidas. Sim. E que ela estava saindo da sua cidade, do seu estado, que ela nunca havia saído do estado, né? E estava indo agora para o outro lado do mundo. Então, aos poucos, Deus foi fazendo ela compreender esse plano. Mas inicialmente ela e outras pessoas não davam tanto crédito, não. Porque na nossa situação, na nossa realidade, era quase que humanamente impossível, né? Um casal jovem ir para o outro lado do mundo. Nós não temos tanta experiência missionária. E na época, tínhamos missionários internacionais, mas isso era muito pouco. A gente via missionários americanos vindo de lá para cá. Mas a gente enviando para tão longe, nossas igrejas na época, nos anos 2000, não tinha tanta experiência nessa parte, né? Então, eu até entendo porque tanto discreto, tanto da parte dela quanto de outras pessoas. No caso, seria como algo distante de ser alcançado, né? Rapaz, são os planos que vai além do que pode ser alcançado. Isso. Mas, graças a Deus que Deus estava nos planos de Deus e foi conduzindo as coisas para que vocês pudessem vislumbrar algo mais palpável. E eu lembro a época que vocês foram para lá, né? Vocês estavam levantando sustento e conseguiram, foram para lá. Todo um mover de Deus ali direcionando, de fato, foi algo bem impactante naquela época, né? Rapaz, eles conseguiram, eles continuam levantando sustento incansavelmente. E eu assim, particularmente, já, assim, porque nós nos conhecemos há algum tempo do seminário e eu ouvia, por exemplo, algumas pessoas dizendo: rapaz, será que eles vão conseguir mesmo chegar lá? Será que eles vão conseguir mesmo chegar até o Japão? Já tem tanto tempo e tal, mas Deus foi confirmando ao longo do tempo esse ministério. E hoje vocês já estão
perto de ir. E como é que está esse processo, pastor, da viagem de vocês? Conte um pouco como é que está o processo. Em off nós estávamos conversando que vocês receberam a resposta do embaixador do Japão. Como é que está esse processo? Então, nós reservamos uma passagem para o final do mês que vem, mês de agosto, porque nós recebemos um documento emitido pela imigração japonesa, pelo ministro da Justiça, chamado Carta de Elegibilidade, né? Então, essa carta de elegibilidade, ela me dá o acesso ao país, mas ainda tem uma etapa que é a resposta final do embaixador japonês aqui no consulado em Recife. Então, a gente só está dependendo do sim dele, né? Lógico, com a permissão de Deus, né? Nenhuma autoridade, toda autoridade é constituída por Deus. Então, com essa autoridade, ele tendo sim, a gente vai. Então, nós estamos só aguardando, né, essa resposta, e nós já temos um prazo aí, quando a gente coloca lá na embaixada, no consulado, então a gente aguarda até 20 dias. Então, a gente está em dias de receber uma resposta dele, né? Sim. Só explicando um pouquinho, para quem não conhece, né, o Japão, ele é um país que não persegue cristãos. Muita gente pergunta isso para mim. Mas o Japão não persegue cristãos. Já houve uma época de perseguição, mas hoje não. Mas, para você iniciar trabalhos lá, é necessário que você siga alguns critérios. E um dos critérios para novatos é que uma igreja evangélica que já existe peça permissão ao governo. E tem que ter uma igreja no Brasil que se responsabilize diante do governo pelas nossas vidas. Então, tudo isso é feito, formalizado, documentação em português, em japonês. Então, a gente precisa enviar para tradutores especializados, junta uma série de documentos, e aí dá entrada lá na embaixada japonesa. Aí, depois de análise dessa documentação, aí que manda essa carta de elegibilidade que já chegou aqui no Brasil, né, para nós. Aí só então que a gente pode dar entrada na embaixada. Então a gente já passou por todo esse processo. Agora estamos aguardando a resposta final. Massa, massa. Como é que está sendo a língua, pastor? Aprender a língua japonesa? Olha, é uma língua complicada. Atualmente, nós, tanto eu quanto a Lídia, nós não temos necessidade de aprender o japonês. Por quê? Porque a igreja que nós vamos ajudar lá inicialmente é uma igreja de brasileiros e de japoneses. Nós vamos ficar responsáveis de ajudar os brasileiros. Então, nesse primeiro ano, nós vamos estar se adaptando à cultura, se adaptando ao país e aprendendo da língua. Nós vamos aprender o japonês com a igreja lá, nada melhor do que a gente estar imerso numa cultura e aprender com nativos. E aí, depois que a gente estiver bem firme na questão de fluência, aí a gente será enviado para uma das cidades japonesas que não possuem igreja alguma. Né? Então, hoje, atualmente, não existe necessidade da gente saber japonês. Eu me comunico bem em inglês, né? Mas dá pra gente desenrolar só com inglês, sabe? Certo. Nós sabemos expressões, né? Porque a gente nós fizemos um curso de japonês e ainda você sabe que língua, se você não praticar, ela acaba morrendo, né? Então, como a minha área de trabalho aqui no Ceará, quando eu voltei, não era mais com línguas, antes era. Mas na volta do Japão não era mais com línguas, então, tipo, ele ficou adormecido no meu cérebro, né? Então, eu e o meu filho pequeno, a gente de vez em quando tá louvando ao Senhor em japonês, estamos relembrando, porque ele gosta também, né? Eu até lembrei de você, porque ele gosta muito de espadas, né? E aí, a gente fica de vez em quando soltando uma palavra e outra. Minha menina também gosta dos louvores. Aí assim a gente tá aos poucos renascendo com a língua. Massa. Mas massa. necessariamente nesse momento não é necessário aprender, né? Japonês. Certo. Pastor, antes de eu fazer a pergunta sobre as dificuldades que o campo lá apresenta, eu queria saber quanto à missão que o senhor está afiliado, né? Que é a MMM, a Missão Maranata. Que tipo de suporte ela tem dado e ela vai dar a vocês enquanto vocês estiverem lá?
Nós fazemos parte da missão Ministério Multiculturais Maranata desde 2016. É uma missão basicamente cearense, mas nós temos missionários de outros estados do Brasil, e até um missionário de outro país, que é o pastor Christian. Então, a missão ela serve no sentido de fazer o papel que a igreja não pode fazer. Então, fazer nossa representação diante do governo. Então, a missão nos dá essa papelada e nos dá essa garantia de fazer isso. Mas a missão ela não pode nos sustentar, como muita gente tem essa impressão de que nós somos membros de uma missão, então a igreja não pode se responsabilizar em manter um missionário. Não, a missão ela não financia missionários, pelo contrário, ela dá um suporte logístico, né? Quem precisa levantar o sustento é o próprio missionário. Então, foi isso que eu fiz, isso que todos os meus outros companheiros de missão também fazemos. Certo. Então é mais nessa parte logística, né? A atuação da missão. É importante falar porque, como o senhor disse, algumas pessoas acham que porque o missionário, o pastor é afiliado a uma missão, a missão está totalmente comprometida com o missionário, em todas as áreas, então, principalmente o financeiro. Só que não é assim que funciona, né? É como o senhor disse, ela trabalha na questão mais burocrática, mais logística de toda a questão transcultural, vamos dizer assim, coisa que a igreja enviadora não consegue chegar. É bom esclarecer isso, né, pastor? Agora, quanto o trabalho lá no campo, lá no Japão mesmo, eu estava estudando e lendo algumas reportagens antes de virmos para a nossa conversa, e tem uma pesquisa de 2020 que fala que no Japão existe apenas 1,1% de cristãos lá naquele país. Como o senhor está mais atualizado, com certeza, do que nós e daqueles que estão nos escutando, o que o senhor acha? Tem crescido esse número, essa porcentagem, ou essa porcentagem continua estável e a dificuldade ainda de se levar o evangelho, de avançar o reino para lá, ainda é muito grande? Não. Essa pesquisa ela está atualizadíssima. Por quê? Porque o número anterior que eu tinha era 2% da população. Então, quando essa pesquisa ela sai, ela não traz o número de evangélicos, ela traz o número de cristãos. Então, estão dentro desse globo aí evangélicos, pentecostais, conservadores, católicos, adventistas. Agora, o número de conservadores, de cristãos conservadores, né, como eu, como você, pastor Leandro, é 0,003% da população. Então, conversando com o pastor, que a gente vai ajudar lá na igreja, ele fez uma comparação interessante. Ele disse que quando você recebe Jesus no Japão, é como no Brasil se você ganhasse na loteria, 1 em cada 100 mil. Né? Porque são pouquíssimas pessoas que escutam a palavra de Deus ali. E muitas vezes é por falta de pessoas para pregar. Então, morrem centenas de pessoas no mundo inteiro, inclusive no Japão. Pessoas que ninguém nunca mencionou o nome dela em oração para Deus. O que dirá pessoas que estão morrendo sem nunca ter escutado uma pregação sadia da palavra de Deus? Muitas. Então, isso é triste, né? Quando você fala de 1,1%. Né? São pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Pouquíssimas mesmo. E se a gente enxugasse mais, a gente ia ver que cristãos conservadores é minimamente ainda. Então, um país que a necessidade é muito grande. Sim. De missionários, de pastores, de crentes profissionais, para viver lá e fazer uma diferença na sua comunidade, com seus colegas de trabalho, de seminários, de acampamentos, de livros, né? A comunidade brasileira no Japão, evangélica, eles têm muita carência de bíblias a preço acessível, de livros evangélicos a preço acessível. Uma realidade que o Brasil já experimentou no passado, mas hoje nós já crescemos muito, né? Então, oxalá que assim seja lá no Japão, que a gente possa avançar bastante.
Amém. Pastor, o senhor mencionou uma coisa agora na sua resposta, de que falta alguém para falar de Jesus para os japoneses. Esse número tão baixo de cristãos de verdade se deve a porque eles não querem Jesus Cristo, ou porque de fato falta alguém que vá lá, tenha coragem e faça um trabalho em relacionamento, invista em relacionamento, em amizade, para pregar o evangelho? É porque os japoneses são duros, ou é porque falta pessoas para falar de Jesus? São várias dificuldades que o país enfrenta. Uma das dificuldades é isso que você fala, a dureza de coração que está no pecador. Uhum. Isso é em todo campo missionário. Mas tem outras coisas mais agravantes. Exemplo, o Japão é um país de primeiro mundo. Uhum. Então, se sustentar um missionário num país em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, é difícil. O que dirá você sustentar um missionário num país de primeiro mundo? Uhum. É mais difícil ainda. As igrejas não possuem uma visão tão ampla acerca de missões. Existem algumas que têm uma visão mais aberta, mas a maioria das igrejas não tem uma visão assim. Né? Então, se é de eu enviar um missionário para um país rico, eu posso enviar por mais barato para um país próximo aqui, o nosso país, um país mais pobre, ou a África, né, que também os custos são grandes na África, né, dependendo do país. Então, tem esse fator, o fator econômico, né, a falta de visão das igrejas, esse fator econômico, e também a necessidade mesmo, assim, do próprio japonês cultural de se chegar. No Brasil, é fácil a gente começar uma conversa, é fácil a gente concluir um diálogo, mas no Japão não é assim. Um japonês, culturalmente, ele é introvertido, ele é sério, ele cumprimenta, ele é educado, mas ele não gosta de muita conversa. Então, é preciso ter pessoas para quebrar um pouco isso, né? Individualmente. Não é algo que vai ser em toda a nação, não. Mas aquele trabalho de formiguinha, né? De fazer o trabalho um a um, né? E aí vai fazendo alguma coisa. Mas a questão cultural também é um dos fatores para com que Certo. esse número seja baixo, né? Uhum. E falando sobre as religiões que tem lá, pastor, não é só uma ou duas religiões que predominam, né? Eu já ouvi o senhor falar em alguns relatórios que há várias religiões. Sim, Quais são as religiões que mais predominam lá, e qual é a que está no topo, em que as pessoas, onde tem a maior porcentagem dos japoneses aderindo a essa religião? olha, existem religiões predominantes, mas de antemão já quero te dizer, por testemunho de outros japoneses e brasileiros que moram no Japão, o japonês em si ele é um ateu. Ele pode professar um credo religioso, mas no fundo, ele é um ateu. Então, as duas maiores religiões, né, tirando essa observação, a maior delas é o shintoísmo, aquela na qual eu fazia parte de uma seita, né? Então, o shintoísmo é 85% da população. 85% da população acredita nos falsos espíritos, nos espíritos dos seus antepassados. Uhum. E a outra religião é o budismo, que é 73% da população. Então, um japonês ele pode fazer parte dessas duas religiões. Ele vai ser budista, quando ele tem problemas financeiros, ele recorre a Buda. E ele também pode ser shintoísta, quando ele está doente, ele recorre a ajudar os espíritos. Quando ele tem problemas de amizade, de relacionamento, aí ele recorre aos espíritos, entende? Então, no Brasil, uma comparação, né, bem a grosso modo, no Brasil, para cada dificuldade na área de uma vida, o católico tem um santo, né? Então, lá no Japão é praticamente com duas religiões, o budismo e o shintoísmo. Né? Então, essas são as duas maiores religiões, mas o Japão, importante a gente destacar também, que o Japão ele é o quinto país do mundo, ou é o quinto ou o sexto, não recordo exatamente, em número de ateus. Então, há muitos ateus lá no Japão. É porque antes, a cultura japonesa, o imperador era considerado um deus. Então,
a partir da Segunda Guerra Mundial, quando eles foram rendidos pelos Estados Unidos, o imperador foi obrigado a, em cadeia nacional de rádio, confessar que ele não era um deus. Então, por conta disso, famílias e famílias ficaram desiludidas com a religião, porque eles entenderam que eles foram enganados. Sim. Né? Então, por muitas e muitas gerações, esse costume do ateísmo tem permanecido. Né? Tem a religião, ela é ensinada na escola e tudo, mas, a grosso modo, o japonês ele é um povo ateu. Só para deixar mais claro para quem está assistindo, esse shintoísmo é aquele, por exemplo, você está assistindo um filme japonês de samurai e tal, e nas casas tem os retratos, de familiares, e aí eles acendem os seus incensos e de alguma maneira colocam frutas ali numa vasilha, colocam flores numa outra vasilha, acendem os seus incensos. Isso é o shintoísmo, não é? Onde eles estão adorando ali aquele retrato de algum, por exemplo, o avô, o patriarca que já morreu, não é isso? Isso. É isso mesmo. Então, no aniversário do falecido, entende-se, porque o japonês acredita que o espírito ele está ali povoando o ambiente. Então, como ele tem medo do espírito, é necessário fazer algumas coisas para que o espírito não volte e amaldiçoe a família, amaldiçoe a casa. Então, isso que você mencionou agora são rituais que eles fazem para não para que o espírito não volte e amaldiçoe. Então, na data do aniversário, do finado, então toda a família é reunida, e aí é feita uma festinha, e canta-se parabéns, né? Coloca os pertences pessoais num altar, o porta-retrato, coloca-se bolo. Geralmente o japonês, como ele é muito solitário, ele tira um horário do seu dia para conversar com o espírito. A palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, como o japonês ele não tem esse conhecimento, né, bíblico acerca do espírito, então ele vai continuar acreditando como o diabo manda, de que o espírito vai ficar ali, né, presente. Então, é exatamente como você fala, né? Eles, para lembrar, tem aquela foto, tem aquela imagem, tem uns pertences pessoais e tudo. Então, é assim que eles conseguem ter esse relacionamento. Então, eu estou lembrando aqui de um japonês que nós conhecemos quando fomos ao Japão, chamado Tacha. Hoje ele já está com Cristo, ele já partiu há alguns anos atrás. Então, quando o pai dele morreu, ele confessou para mim que o mundo dele desabou. Por que o mundo dele desabou? Porque ele era o filho mais velho e toda a responsabilidade ia estar nas costas dele. Então, começou-se a adoração ao seu pai. Mas ele sabia que aquilo dele não era o correto. Até que chegou um crente na empresa e compartilhou do evangelho. Um brasileiro compartilhou do evangelho para ele. E foi aí que ele começou a ir à igreja e depois converteu. Então isso é muito comum, sabe? Assim, eles verem que os espíritos, eles estão mais perto de Deus, então eles podem fazer ponte, né? Onde a Bíblia diz que não existe, né, outro mediador que não seja Jesus Cristo, a única ponte, né, que nos leva até Deus. Exatamente. Então, se não existir uma pregação do Evangelho, se não existir que o Evangelho seja compartilhado, tocado na ferida do pecado e apresentado a solução que é Jesus e fazer esse convite, eles vão continuar morrendo, dando entrada no inferno e de lá nunca mais vão sair. Exatamente. Só para o Lago de Fogo, né? Interessante essa prática de como ela é tão sutil que ela invade até mesmo outras culturas que não a oriental. Por exemplo, eu já fui praticante de artes marciais. Em alguns dojos ou em algumas academias, o mestre, que é brasileiro, que aprendeu de um chinês ou de um japonês, sempre tem as fotinhos nas paredes. E essa cultura ela é ensinada para o professor brasileiro, e o professor brasileiro ensina aos seus alunos. De maneira que os seus alunos eles precisam entrar no dojo, cumprimentar a foto que está na parede, cumprimentar outra foto, depois cumprimentar o professor para poder treinar.
Então, de uma forma sutil, e às vezes as pessoas estão fazendo isso sem saber o que estão fazendo na verdade. Acham que é só uma reverência, acham que é só uma forma de respeito e tudo, mas mais profundamente isso está relacionado a essa prática religiosa que vai contra o que o Senhor ordena ou o que o Senhor não quer que as pessoas façam. Então, de certa forma, envolve as pessoas sem que elas saibam o que estão fazendo ali. Isso é muito comum. Tá? Eu já participei. Eu acho interessante. Sim, pastor. Pastor Leandro, eu acho interessante porque é a mesma estratégia que o diabo usa para todos os povos, muda só o contexto e o nome. Né? Porque isso nada mais é do que... as pessoas podem usar, como você citou, né, vários codinomes para não criar uma culpa. Mas, na verdade, no fundo, isso é uma adoração. Sim. Né? Isso é uma adoração e o diabo está por detrás disso. Exatamente. Então, mas a gente está falando em Deus. Mas a gente tem que respeitar os nossos antepassados. Eles vieram primeiro do que nós e tudo, né? Mas existe um Criador que supera tudo e todos e qualquer situação difícil, né? Então, nós devemos adorar o nosso Criador. Mas como é que eles vão saber se não tem quem vai compartilhar, né? É o que Romanos 10 fala, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente isso. A gente não pode esperar que algo maior aconteça se não houver pregação do Evangelho. A natureza existe, mas para condenar, para mostrar que existe alguém superior. Mas quem é esse alguém superior? É preciso pastores, crentes, missionários abrirem a boca e dizer quem é, referendar, né? Exatamente, pastor. É importante dizer isso. Pastor, conta para nós como é que foi a primeira vez de vocês no Japão. Qual foi o impacto que vocês tiveram ao chegar lá? Vocês ficaram o quê? Um mês, uma semana? Eu não lembro quanto tempo vocês ficaram lá. Ficamos 20 dias, mas a viagem toda demorou mais ou menos um mês. E como é que foi lá a primeira vista? Como é que vocês foram recebidos? Como é que vocês viram o contexto, a cultura? Como é que foi essa primeira impressão? Está fazendo 7 anos, essa semana, que nós estávamos no Japão. O Facebook nos lembrou. Foi uma aventura. Por quê? Porque nós tivemos que pegar 3 aviões na ida e 4 aviões na volta. Uau. Tivemos que, chegando lá, pegar o trem, depois a gente pegou o trem-bala, depois a gente pegou o carro, e depois a gente chegou em casa e dormiu. Muito cansado. O fuso horário deixou a nossa cabeça assim, ó, um parafuso, porque uma hora a gente saiu de São Paulo, aí não sabíamos que hora era no avião até chegar na Etiópia, na África. Aí da África a gente foi para Tailândia, aí da Tailândia a gente foi para Tóquio. De Tóquio a gente pegou um avião caseiro e foi para uma cidade do interior chamada Iwakuni. Aí depois a gente foi de trem para Hiroshima, e de Hiroshima para Osaka a gente foi de trem-bala. E da estação de Osaka até a casa do pastor, onde nós ficamos, nós fomos de carro. Então, assim, nós saímos de casa no sábado e chegamos lá na terça. Então, assim, foi uma loucura. Ali eu nunca nem tinha andado de avião. Caramba. Então, você imagina como era a nossa cabeça, né? Então, a primeira coisa que eu posso te falar foi esse trajeto inteiro. Existem rotas, né, mais curtas, saindo de São Paulo e chegando em Dubai, Dubai chega no Japão. Mas era uma rota mais cara. Na época a gente nem cogitou a possibilidade, porque ela era muito cara mesmo, né? Então, eu acho que talvez o caminho, o percurso, né, é muito longe, né? É muito longe aqui do Ceará e tudo. Quando a gente era criança, a gente até brincava, né? Que se a gente cavasse um buraco, até o final a gente chegava no Japão. Brincava disso também, aí no Rio Grande do Sul. Sim. Então, assim, é muito longe mesmo, né? Mas Deus estava conosco, né? Deus estava conosco. Eu lembro que na volta a gente fez esse mesmo percurso e aí eu abri da Etiópia para o Brasil. Fui
ao banheiro, e o banheiro estava fechado, e fiquei aguardando, né? Uhum. E aí, nesse intervalo, eu abri, levantei a janelinha do avião para ver, né? Se era de manhã, se era de noite. Era de Uhum. manhã. E aí eu vi só aquele mar verde, né? A luz do sol forte, o azul do céu e o mar verde. Eu disse, meu Deus, não sei onde nós estamos, só sei que se cair, não sei se nós vamos nos encontrar. Mas a gente estava em cima das águas, né? Passamos muitas horas em cima das águas. Então, realmente, só a mão de Deus, né? Num Aham. trajeto todinho, só mesmo Deus e a força, né? De missões. Sim, muito bem. Pastor, Eu acho que não sei se eu falei muito sobre se era isso que você queria ouvir, mas pode não, se lembrar de alguma coisa da sobre o impacto. A gente pode responder aqui nessa próxima pergunta. Quando vocês chegaram no Japão, e não só quando chegaram, mas as pesquisas, os estudos, e pensando nas questões das dificuldades, dos obstáculos. A gente já falou um pouco aqui, mas quais as maiores dificuldades e obstáculos que vocês encontrarão e que os missionários que estão lá encontram ao trabalhar lá com plantação de igrejas, com evangelismo e discipulado? Olha, uma das dificuldades, assim que a gente chegou lá e a gente presenciou, fora essa viagem longa, é a distância do país de origem e os custos muito altos. Uhum. Então, recordo como se fosse hoje que a esposa do pastor, no qual a gente ficou hospedado, ela disse, olha, muito bom a gente morar aqui, mas a gente já sabe que se morrer alguém da nossa família, a gente não vai para o velório. Né? Então, ela estava tocando, já era uma forma de preparar o nosso coração ali, Sim. né? E a gente já tinha que estar preparado que no campo transcultural não é por qualquer coisa que a gente vai voltar na Sim. nossa casa, né? Na nossa cidadela, na nossa família, não é? Porque é muito caro e é tudo muito longe. Sim. Então, essa talvez seja uma das dificuldades. Outra coisa também que dificulta muito é o fato cultural mesmo, né? Cultural do Brasil. Nós estamos saindo de um país onde as pessoas elas são por qualquer coisa as pessoas riem, por qualquer coisa as pessoas choram. Se as pessoas estão com problemas, elas procuram ajuda, elas se abrem, né? Existe essa abertura, essa facilidade. Uhum. Enquanto nós vamos morar num lugar onde as pessoas elas são muito trancadas dentro de si, né? Uhum. A gente precisa desvendar ali os códigos secretos do coração para tentar abrir, né? Então, talvez essa parte cultural seja uma das portas fechadas que aos poucos Deus vai nos ajudando e nos dando sabedoria de como chegar em cada uma delas, né? Naquelas que Ele quer que a gente se aproxime e compartilhe a palavra. Sim. Mas o aspecto cultural é muito forte nesse sentido, né? Porque a gente é acostumado passa uma pessoa na rua, a gente nem conhece, a gente pergunta que horas são, a gente bate na porta, pede um copo d'água, e a gente não sabe nem a procedência da pessoa, mas a cultura nordestina, a cultura cearense é disso mesmo, né? A gente não tem tantas reservas, né? Mas lá no Japão não é assim. Então talvez esse seja um dos aspectos bem gritantes, sabe? No trabalho evangélico. Sim. E como é que está o coração de vocês? E como é que está o coração de vocês quanto a essas obstáculos que vocês vão enfrentar lá? Vocês, por exemplo, eu falo mais por causa da Lídia, né, sua esposa. Como é que vocês têm buscado se preparar o coração ou a mente de vocês para que isso não tenha tanto resultado mal para o ministério de vocês aí? Deus foi muito gracioso conosco desde o início, nos mostrando isso daí através de relatos. Então, desde sempre, a gente já vinha trabalhando a nossa mente para isso. Então, eu espero que quando a gente sofrer algo do tipo, a gente, com a ajuda de Deus, baseados na sua palavra, a gente consiga superar. Mas muitas verdades, pastores, crentes, missionários que tinham alguma ligação com missões, e principalmente relacionado ao Japão, eles já nos avisavam, já nos diziam, olha,
pode acontecer isso com você. Pode ser que seja assim. Então, a gente sempre está trazendo à memória essas possíveis situações. Sim. Esse choque, principalmente no primeiro ano, a gente sabe que vamos passar por um choque cultural muito grande. Mas a gente já está trabalhando a nossa mente, né, buscando refúgio na palavra do Senhor, para a gente continuar ali, confiantes em Deus, e sabendo que Ele não fugiu com Sim. a situação do controle dele, Sim. né? Ótimo. Então, nós estamos bem nesse aspecto, né? Pedimos até as orações de vocês, mas nós sabemos que o nosso, de várias pedras que nós devemos pisar, porque se a gente não for por ali, é perigoso, né? Sim. Então, de uma certa forma, esse tempo de treinamento aqui na base, no Ceará, fez com que a gente tivesse alguns relatos de companheiros de ministério nos informando, olha, pode ser que aconteça isso. Se acontecer dessa maneira, no Brasil acontece assim, mas lá acontece assim. Vocês podem tratar dessa maneira. Então, de uma certa forma, o Senhor foi nos capacitando, né, Sim. ao longo desse tempo. Bom, ótimo. Pastor, já estamos caminhando para o final. Já? Agora que estava tão bom. Já vai dar quase 1 hora, já 45 minutos. Mas é sobre... eu tenho recebido os seus relatórios e o último relatório que nós recebemos foi sobre acerca das taxas de suicídio que há lá no Japão. E eu gostaria de ouvir um pouco do senhor, qual é a causa dessa grande taxa de suicídio? E se eu não me engano, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, lá é o país com maior taxa no mundo de suicídios, assim, acontecendo constantemente. Então, qual é a causa desses constantes suicídios, das pessoas tirando as suas vidas, as pessoas morrendo, assim, constantemente, a revelia? Qual é a causa desses suicídios? A principal razão, né, é lamentável, mas é isso mesmo, é a falta de esperança. O japonês é um povo que não tem esperança. Esperança verdadeira. A gente pode ter esperança de que o amanhã vai ser melhor, de que tudo vai se resolver, eu vou tomar um remédio, vou ficar curado, eu estou desempregado, eu arrumo um emprego, eu pago minhas faturas. Isso é uma esperança comum. Sim. Mas a esperança verdadeira, que é Jesus, eles não têm. Então, por eles serem pessoas fechadas nas suas vidas, por eles não terem a oportunidade de conhecer a palavra de salvação, então eles acreditam que é mais louvável. Isso não é louvável, mas na cabeça de um japonês é louvável ele tirar a sua vida do que a sociedade, né, vê ele como um malfeitor. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um nome sujo na praça. Então, se isso é descoberto, ele vai se tornar um mau exemplo. Então, é preferível que ele tire a vida do que a família dele ser conhecida por um péssimo exemplo que é aquela pessoa. Então, é como se fosse os kamikazes. Lembra dos kamikazes, né, da Segunda Guerra Mundial? Eles se matavam, eles eram pilotos suicidas, mas no final de tudo, eles eram honrados. Eles eram honrados. Então, a mesma lógica ainda segue nos dias de hoje. Então, tipo assim, hoje o japonês, ele não quer mais, o jovem, ele não quer mais estudar, ele termina o 2º grau e fica nisso mesmo. Quando termina o 2º grau, ele não quer mais casar, porque se ele morrer, ou um tsunami, ou algum fenômeno natural chega e acaba com toda a família, quem vai ficar vivo daquela família vai sofrer. Então ele já prevê esse sofrimento, então ele não quer mais ter um relacionamento. Então a gente percebe cada vez mais uma degradação da sociedade japonesa. Então uma das fugas é o suicídio. É preferível tirar a sua própria vida do que você deserdar o nome da sua família através do seu mau exemplo. Então é muito comum, né? Lá nós temos relatos da floresta, onde os japoneses vão lá mesmo se suicidar, depois de
algum tempo periódico, a prefeitura vai recolher os corpos. Nossa colega nos enviou a imagem de um precipício, né, de frente para o mar, onde o ponto exato onde as pessoas, o japonês vai lá e pula, e ali eles morrem, né, e as ondas do mar levam o corpo, né. E recente uma igreja batista colocou uma placa em japonês, né, dizendo ainda há esperança, né, com palavras da palavra de Deus, para que ele não cometesse aquele ato, né. Então, é um dos países onde o suicídio predomina, e a resposta para esse problema é a pregação do evangelho, né? A oportunidade. Aquele mesmo exemplo que eu dei, o Tatian, né? Ele disse que quando soube que o pai dele morreu e a pressão social de que ele seria o chefe da casa fez ele tentar o suicídio. Mas ele não perseverou nisso. Mas ele disse que pensou, né? Que uma das saídas era tentar o suicídio. Porque se suicidando, ele daria uma resposta para a sociedade de que ele não iria conseguir, mas ele não queria deserdar o nome da família. Sim. Então, na cabeça de um japonês, ele ia virar um herói. Né? Como os kamikazes hoje são considerados heróis. Mas nós sabemos que só Deus, que é o doador da vida, ele dá e ele pode tirar a vida de alguém. Sim. Nós não temos esse poder sobre nós, né? Ele não tem esse poder. Então, é muito triste a gente ter esse resultado, mas Deus pode. Como eu conheço muitas pessoas que já tentaram, mas Deus não deixou. E Ele pode tirar esse desejo do coração de alguém. Né? É aquele pensamento do antigo samurai, né? Prefere honrar a família e o nome dele tirando a própria vida do que a família cair em desgosto por alguma coisa que aconteceu com ele. Tá? Isso. Eu lembro de um dos relatos teus também que uma das causas do suicídio é que, acho que já tem alguns anos que tu falaste isso, que os jovens vão lá, se formam, fazem faculdade, mas não encontram trabalho, e porque não encontram trabalho, vão lá e tiram suas vidas e tal, e isso é triste, é triste porque é um país de primeiro mundo, com uma taxa enorme de suicídios, acredito eu que não era para ser assim. Acredito que um país... Suicídio entre crianças, pastor, também. Muitas crianças tiram a própria vida porque pressionados socialmente em boas notas, então tiram uma nota 8, uma nota 9, é baixo para eles. Então eles tiram a sua vida, né? O bullying na escola também, né? A pressão social, a falta da presença dos pais na vida comum dos filhos, são fatores que deixam uma criança em estado de depressão que a leva ao suicídio. Né? Então, um suicídio muito grande entre jovens e crianças. Triste. Triste essa realidade. Né? E como tu disseste, só Jesus para mudar essa realidade daquele povo. Pastor, caminhando para o final de novo, quais as suas últimas considerações sobre o assunto? Quais os conselhos que o senhor tem para aqueles que estão pensando em serem missionários, em ministério pastoral? Quais os seus conselhos àquela família que está buscando um campo missionário, que sente o desejo de trabalhar em pregar o evangelho, mas ainda não tem um campo estabelecido, está pesquisando? Quais os seus conselhos para essas pessoas? Eu vou dar os conselhos que eu segui. Então, o primeiro conselho é que você converse com Deus. Conversando com Deus, pedindo a Ele para que Ele mostre claramente o que é que Ele quer para a sua vida. Ele mostra. Se você pedir, Ele vai responder e Ele vai mostrar. E também, paralelo a isso, você precisa conversar com a liderança da sua igreja local. Porque a igreja reconhece e a igreja investe. Nós não podemos ser missionários autônomos, nem existe isso. Você precisa depender de uma igreja local. Outras igrejas podem se filiar por trás de você, mas a sua igreja mãe, ela precisa ter uma responsabilidade sobre a sua vida. Então, é necessário compartilhar com a liderança da igreja. Em terceiro lugar, eu acredito que você precisa não cogitar da possibilidade de incredulidade.
qualquer campo que Deus falar ao seu coração, não caia na besteira de desacreditar, de que vai ser muito difícil eu ir, eu não vou ter recursos, eu não sou a melhor pessoa, eu não tenho uma preparação, a minha igreja não tem condições. Não caia nessa besteira. O diabo, ele é tentador para a gente fazer com que desacredite do chamado de Deus. Não, não faz isso. Corra atrás, faça o que você precisa fazer. Se é fazer uma visita de reconhecimento de campo, faça. Levante os recursos necessários. Você vai percebendo. Deus vai abrindo portas e Deus vai fechando portas. E você vai entendendo se aquilo dali realmente é o que Deus quer para sua vida ou não. Mas não, uma das coisas que eu recomendo demais é você não cair na besteira de desacreditar do poder de Deus. Ah, porque é muito longe das nossas possibilidades. Ah, mas eu não tenho uma preparação adequada. Deus vai preparando. Deus vai dando os recursos. Deus vai moldando o nosso caráter. Então, tira a questão da incredulidade, né, para o campo missionário. Deus não vai agir com isso no seu coração. Né? Primeiramente, você precisa confiar de que Ele pode todas as coisas. Então, acredito assim. E o quarto lembrete é: não esqueça o Japão, não. Não esqueça o Japão, não. Uma das maiores nações do mundo, onde as pessoas estão gritando, pedindo ajuda, e nós temos água viva, e às vezes essa água não dá para chegar lá. Né? E uma família pode fazer alguma coisa, mas não é tudo. Nós queremos ir, pastor Leandro, mas nós queremos que outros possam ir atrás de nós. Sim. Não somente com as orações e com seus bolsos, mas com seus pezinhos mesmo, indo para lá. Porque o campo é muito grande, como Jesus falou, né? Em João 4. O campo é muito grande, já está pronto para a colheita. Só precisa E de talvez tem trabalhadores. muito para a gente colher e a gente não vai conseguir, não. Tem que ter uns baldes, tem que ter mais trabalhadores ajudando a gente. É verdade. Vamos orar para que a sua família seja pioneiros daqueles que vão atrás de você. Sejam como naqueles trens, vocês sejam a locomotiva e depois venham os vagões, as pessoas, outras famílias indo atrás de vocês, ajudando nesse trabalho. Amém. Pastor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui. Foi um privilégio conversar de novo contigo, Privilégio meu. de compartilhar os seus planos, ouvir novamente sobre o seu ministério, sobre os seus desejos de ir para o Japão. E o nosso desejo de oração é que Deus continue confirmando o ministério de vocês, que Deus use vocês no avanço do reino, aonde vocês estão e depois lá no Japão. Que a resposta do embaixador do Japão seja um sim, de pronto, e continuar orando para que Deus os mande o mais logo possível. Porque como ouvimos aqui do Senhor, as pessoas estão gritando, precisando de Jesus, para que tenham esperança, e esperança verdadeira, uma esperança plena, e não em algo que é temporário, que passa e leva junto consigo a esperança que eles têm. Muito obrigado, pastor, um forte abraço, e que Deus abençoe você e a sua família e o seu ministério. Amém. Muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam, pastor Leandro, e lembranças aí para toda a família, irmã Valéria. Que Deus abençoe vocês aí no ministério também aí, tá bom? Amém, amém. Obrigado, pastor. Tchau, tchau.